Esta é a história do reino amaldiçoado de Runvelda, onde o medo era a chave para o poder e o preço pela liberdade era alto. Há muito tempo, Runvelder era um reino de beleza ilimitada, localizado em um vale fértil entre montanhas imponentes e mares cintilantes. Seu povo vivia vida simples, sem as aflições que assombravam outras terras. Mas sobre a tranquilidade havia um segredo que os assombraria, uma sombra enterrada profundamente em sua história. A queda começou em um verão de febre, quando os céus ardiam em vermelho fogo e o ar pesava com um calor sufocante. As colheitas murcharam sob o sol implacável e os rios secaram. Um mal-estar rastejante se espalhou pelo reino como uma doença, e os sussurros de terror começaram a preencher as ruas. O conselho governante, desesperado para manter a ordem, recorreu a uma antiga lenda, uma que falava de um ser conhecido apenas como o Sussurrador. Dizia-se que o Sussurrador habitava a Floresta do Véu, uma floresta amaldiçoada onde o ar se tornava frio e o sol nunca brilhava. Era uma criatura de segredos e sombras, alimentando-se dos medos daqueles que buscavam seu poder. Em sua desesperança, o conselho enviou emissários para a Floresta do Véu em busca da ajuda do Sussurrador. Os dias se transformaram em semanas e os emissários não retornaram. Então, numa noite sem lua, o Sussurrador apareceu no castelo, não convidado. Ele surgiu como uma figura encapuzada em trevas, sua forma mudando como fumaça. Sua voz era um sussurro que parecia ecoar na mente de todos que a ouviam. Vocês vivem suas vidas na febre, disse ele. Seus medos os sufocam, mas o medo é a chave. Dê-me ele e eu salvarei seu reino. O conselho, cego pelo desespero, fez o pacto. Eles concederam ao sussurrador domínio sobre os medos do povo de Runvelder. Em troca, os céus esfriaram, os rios voltaram a fluir e a terra floresceu. Mas o preço foi mais alto do que imaginaram. O povo de Runvelder começou a sentir o peso da presença do sussurrador quase imediatamente. No começo foi sutil, uma leve inquietação, uma sombra no canto da visão, mas conforme as estações passaram, o medo cresceu mais forte, penetrando seus ossos como uma geada rastejante. À noite, o povo sonhava com horrores que não podiam nomear, acordando em suor frio com gritos presos na garganta. Durante o dia, viviam sob o olhar vigilante do sussurrador, seus sussurros ecoando em suas mentes. O medo é a chave. O medo os manterá seguros. Até o amor e a paixão foram corrompidos. No calor da noite, onde antes os amantes encontravam consolo, agora sentiam pavor. A intimidade de um toque tornava-se insuportável, e as alegrias da carne, antes livres, tornavam-se um campo de batalha de paranoia. No calor da noite, clamavam, não toque. As crianças foram as mais afetadas. Sensíveis ao invisível, tornaram-se silenciosas e retraídas. Suas risadas substituídas por olhares assombrados. Quando, inevitavelmente, uma criança sucumbiu ao terror e desapareceu na floresta do véu, o reino mergulhou em luto, mas ninguém ousou falar. Entre o povo de Brunvelder havia uma jovem chamada Kyleth. Ela cresceu sobre a sombra da maldição do sussurrador, mas, ao contrário da maioria, ela se recusou a sucumbir ao seu domínio. Kyleth sempre sentia uma conexão estranha com a floresta, um puxão que não conseguia explicar. À noite, ela sonhava com a floresta do véu, ouvindo seus gritos silenciosos e o suave e rítmico pulsar do que ela chamava de coração secreto. A resistência de Kyleth ao medo a tornou uma pária. Sua coragem foi vista como arrogância, sua resistência como rebelião, mas ela não podia ignorar os sussurros em seus sonhos, chamando-a ao coração da floresta do véu. Uma noite, incapaz de suportar mais, Kyleth reuniu sua coragem e entrou na floresta amaldiçoada. O ar esfriou enquanto ela se aventurava sobre seus galhos retorcidos, a escuridão opressiva engolindo a luz de sua lanterna.
A floresta pulsava com um ritmo sobrenatural e as árvores pareciam sussurrar seu nome. No centro da floresta do véu, Kyleth encontrou o sussurrador. Ele estava diante de uma árvore imensa e antiga, com a casca queimada e marcada. A forma do sussurrador se contorcia e retorcia, sua voz rastejando em sua mente. Você busca respostas, disse ele. Você busca liberdade, mas o medo é a chave. Para o poder, para o controle, para a sobrevivência. Sem ele, você não é nada. Kyleth endireitou os ombros, sua voz trema, mas resoluta. Você envenenou meu povo. Você transformou suas vidas em um pesadelo. Eu vou acabar com isso, ou morrer tentando. O sussurrador riu, um som como folhas secas ao vento. Você não pode destruir o medo, mas se quiser tentar, você deve enfrentá-lo. Venha, deixe-me mostrar-lhe a verdade do seu coração. O sussurrador estendeu uma mão sombria em direção a Kyleth, e o mundo ao redor dela se dissolveu em um turbilhão de visões, e ela se viu criança, encolhida na escuridão, enquanto tempestades furiosas rugiam lá fora. Viu seus pais, seus rostos retorcidos de medo, enquanto a protegiam dos horrores do mundo. Viu o povo de Runvelder, seus olhos vazios e seus espíritos quebrados. O sussurrador afirmou que ela vivia em um mundo de incertezas, e o medo era a chave para o que ela queria ser, pois sem ele ela vacilava, perdida e sem rumo. Ele lhe disse para abraçar o medo e ela entenderia seu poder. Kyleth vacilou sob o peso das visões, sua resolução enfraquecendo, mas então ela viu algo diferente, uma memória enterrada profundamente em sua alma. Viu sua mãe firme diante do perigo, sua voz constante enquanto sussurrava palavras de consolo para uma criança assustada. Kyleth, com sua voz se erguendo em determinação, disse que o medo pode ser a chave, mas não é o mestre. A coragem é. As visões se quebraram e Kyleth se viu de volta à Floresta do Véu. O sussurrador à sua frente. Sua forma estava distorcida pela raiva e as sombras ao redor se contorciam como seres vivos. Você ousa me desafiar? Sibilou ele. Kyleth ergueu sua lanterna, sua luz cortando a escuridão, dizendo com uma voz desafiadora que ele não controlaria mais ela, acrescentando que o medo tem seu lugar, mas não governaria Runvelder nunca mais. O sussurrador se retraiu, sua forma piscando como uma chama moribunda. A árvore antiga atrás dele começou a rachar e a se partir, e uma luz brilhante surgiu do seu interior. Kyleth deu um passo à frente, sua lanterna erguida. A luz cresceu, afastando as sombras até que o sussurrador não fosse mais do que uma nuvem de fumaça. Com um último grito desafiador, ela mergulhou a lanterna no coração da árvore, liberando uma torrente de energia radiante. A floresta do véu tremeu enquanto a maldição era quebrada. As árvores torcidas se endireitaram, suas folhas se tornaram verdes novamente. O ar se aqueceu e a escuridão opressiva foi substituída pelo suave brilho da aurora. Kyleth saiu da floresta, ferida, mas vitoriosa. O povo de Runvelder se reuniu ao seu redor, seus olhos arregalados de incredulidade e esperança. Pela primeira vez em gerações, o peso do medo foi levantado e o reino começou a se curar. A coragem de Kyleth se tornou uma lenda, um lembrete de que o medo, embora poderoso, pode ser enfrentado. Ao redor das fogueiras, os contadores de histórias contariam sua história, incitando seus ouvintes a enfrentar seus medos com força e determinação. E na quietude da noite, quando as sombras dançam e os sussurros preenchem o ar, o povo de Runvelder lembra que o medo é a chave, mas apenas para aqueles que permitem que ele os governe. E espero que essa história lhe cause um calafrio na espinha e o deixe com uma sensação tenebrosa do misterioso e do desconhecido. Se você tiver algum pedido de novas histórias para a próxima noite dos pesadelos, ou se houver um tema específico que gostaria para a próxima história,
Sinta-se à vontade para me informar nos comentários. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã MacLeod, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que essas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazer dos cantos mais sombrios de nossa realidade essas histórias. E em terceiro lugar, marque o ícone no sininho para que você possa ser notificado quando sair novas histórias. E até a próxima noite dos pesadelos. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho e cuidado com o que se esconde nas sombras.